Olá, hoje eu vou comentar sobre o seriado do Twisted Metal que está para sair dia 27 desse mês. E eu vou comentar algumas coisas que eu gostei e que eu não gostei no trailer. Primeiramente, eu gostaria de ler para vocês aí a sinopse. Depois que eu ler a sinopse, eu vou dar algumas opiniões e considerações, mostrar os personagens que eu vi na lista do MDB e, e vou dar minha opinião sobre o que eu achei e o que pode ser, certo? Então, vamos lá. Twisted Metal, o seriado foi baseado no videogame homônimo Twisted Metal, que acompanha John Doe, Anthony Mackie, um motorista contratado para fazer um difícil serviço, fazer a entrega de um valioso objeto através dos Estados Unidos, pós-apocalíptico. Desconfiado a princípio, ele acaba aceitando o trabalho na expectativa de receber o suficiente para mudar completamente sua vida. Mas logo ele descobrirá que muitas pessoas estão atrás do objeto e fazer essa entrega será uma tarefa mais complicada do que esperava. Bem, vamos lá. Primeiramente, a sinopse, se eu não me engano, não tem muito a ver com o próprio jogo em si, tá? Porque Twisted Metal, os jogos de videogame, eles eram um torneio que as pessoas participavam, se matavam para poder pegar um desejo no final de uma entidade chamada Calypso, que muitas vezes durante a franquia mudou muito de aparência, né? E ele sempre teve a aparência de um homem de cabelos compridos, mas isso daí mudou um pouco assim durante a franquia toda, mas na maior parte do tempo era isso. Tirando o tirando o Twisted Metal 4, que houve uma mudança de personagem, né? O Calypso perdeu o anel para o anel, lá ele perdeu o anel para um personagem chamado Sweet Tooth, que ele pegou o anel que fazia com que o Calypso conseguisse realizar os desejos, certo? Dos personagens. E aí no Twisted Metal 4, em vez de ter sido o Calypso que realizava o desejo, era o Sweet Tooth. Mas a premissa era, vamos dizer assim, não a premissa, né, mas o final era a mesma coisa em todos os jogos. O cara ia lá, ou a mina, enfim, ganhava o torneio, fazia um pedido, e na maioria das vezes o Calypso, ou o Sweet Tooth, no caso do 4, ele iria e distorcia o desejo da pessoa e lascava com ela de alguma forma. Também tem o Small Brawl, mas o Small Brawl não cheguei a jogar porque na época eu não gostava. Mas basicamente o Twisted Metal, só que em vez dos carros mesmo, né, os veículos em si, eles tinham eram crianças brincando com um carrinho de controle remoto, por isso que eu não gostava muito. O Twisted Metal, o jogo, ele tinha várias, vamos dizer assim, várias pegadas diferentes, né? O 1 era um... Não joguei muito, mas era uma pegada um pouco mais séria, como vocês podem ver no vídeo. Esse vídeo de fundo aí do jogo do Twisted Metal. Mas ele ainda tinha um humorzinho. O Twisted Metal 2, o Head-On, o 3 e o 4, todos eles tinham um humor mais... como eu posso dizer? Tinha um humor um pouco mais bobo, mais escrachado, mas ele mesmo assim era bem distorcido e bem estranho. Como posso dizer assim, né? Estranho, dramático, enfim. Não estou encontrando melhor palavra para isso. Mas o Twisted Metal Black, ele tinha uma pegada bem mais sombria, bem mais pesada. Porque, segundo eu vi na internet alguns vídeos, o Twisted Metal Black, na verdade, passa dentro da cabeça do Sweet Tooth, que é um psicopata. Mas todos os personagens lá no Black tem alguma história bem pesada e tem finais bem pesados. Né? Coisas envolvendo vinganças e etc. Só para fechar o ponto, no jogo, que eu me recorde, nunca foi baseado num cenário pós-apocalíptico. Sempre foi num cenário normal. Então, como no cenário normal, num mundo normal, acontecia esses torneios, as pessoas se degladiavam, se matavam com carros, enfim, explodiam e blá blá blá. Mas não era o cenário pós-apocalíptico. Então,
esse cenário, para mim, não será uma adaptação muito boa, muito perfeita, porque ela já está partindo de uma premissa diferenciada. Não diz nada sobre ter o torneio, não diz nada sobre ter o Calypso, ele pode aparecer ou não, porque né, pela lista de personagens não tem, da IMDB não tem lá ninguém falando que é o Calypso, então praticamente ele não existe, o que para mim é um erro. Outra coisa, dentro da lista aqui de produtores e tal, o roteirista é o Michael Jonathan Smith, que eu acho que é o cara mais importante aqui do show, dos roteiristas, né? Porque ele também é o showrunner. Agora, esse cara, ele participou ele foi roteirista, se eu não me engano, do Cobra Kai, temporada 1 e 2, que dizem que é muito bom, né? E da temporada 3. Ah, pelo Adoro Cinema aqui tá 4.5, mas eu não sei se pela IMDB como é que tá a nota nem nada do gênero. Ele também fez o Diário de uma Futura Presidente e tá agora trabalhando no Twisted Metal, né? Então, não sei se ele vai fazer algo decente ou não. Porque, de novo, a história não tá, vamos dizer assim, não tá como uma adaptação muito coisa, certo? Pelo trailer que eu assisti também eu não gostei muito do humor, ficou um humor muito, sei lá, parecendo muito os filmes da Marvel, sabe? Muito bobo o humor. Eu vou dar uma chance, vou assistir, né? Porque, enfim, eu gosto muito dos jogos, então eu vou tentar dar uma chance. O que eu achei interessante é que eles vão colocar o Sweet Tooth, ele vai ser dois atores, basicamente, né? Que vai ter o ator que vai fazer o corpo do Sweet Tooth e outro ator vai fazer a voz. Então eu achei isso interessante, no mínimo. Outra coisa também que eu achei meio estranha é que eu não sei qual Sweet Tooth é esse, porque no jogo de 2012 do Twisted Metal, quem toma entre aspas, toma o manto do Sweet Tooth é o filho do primeiro Sweet Tooth, que é o Sweet Tooth do primeiro até o Twisted Metal de 2012, né? Então, e por que eu digo isso? Porque lá na lista de personagens tem a mãe do Sweet Tooth, então se tem a mãe dele, provavelmente é o filho dele que está ali no negócio, mas enfim, posso estar enganado. Agora, com relação à lista de personagens que eu identifiquei pelo site do MDB, eu vou falar aqui para vocês. E aí, quem conhece os jogos vai saber mais ou menos porque eu estou falando que não é uma adaptação muito bem adaptada, por assim dizer. Primeiro, da lista aqui que eu encontrei. Bom, não está por ordem alfabética, está por ordem do que eu achei mesmo, certo? Lista que eu peguei. Então vamos lá. Miranda Watts, que ela estava no Head-On, ela pilotava o carro da chamado Twister. Agente Stone estava no Twisted Metal 1, ele usava o Crimson Fury. Ele também estava no Twisted Metal Small Brawl, né, mas é Kids, enfim. Twisted Metal Black ele estava no carro Outlaw. Mas aí eu não sei se esse Agente Stone é o mesmo do Twisted Metal 1, é o mesmo do Twisted Metal Black. Tem o Jamie Roberts, que estava no carro que estava no Twisted Metal Head-On e no Twisted Metal 2. Ela pilotava o carro chamado Outlaw 2. O Mike e o Stu eram duas crianças e no seriado vai ser dois adultos, mas enfim, então eu achei estranho. Enfim, os dois pilotavam um carro chamado Hammerhead e eles participavam no Twisted Metal 2. Tem o Carl Roberts, que ele estava no Twisted Metal 1 e no Twisted Metal Head-On, no carro Outlaw. A Raven, ela tem o carro do Shadow no Twisted Metal Black. O Agente Shepard, eles estavam no Twisted Metal Head-On com o carro do Crimson Fury. E a Dollface Army, né, que é o exército da Dollface, ela tá no Twisted Metal Black. Black não, Twisted Metal 2012, que tá o exército da Dollface. A Dollface mesmo, ela participa no Twisted Metal Black como
no carro Darkseid. E ela participa também no Twisted Metal de 2012, certo? Então essa foi a lista de personagens que eu encontrei. Depois que eu gravei o áudio, né, pra fazer o vídeo, eu esqueci de mencionar sobre o personagem do Anthony, né, que é o personagem principal. Ele é o John Doe de nenhum Twisted Metal, porque o John Doe que tem no Twisted Metal Black, ele dirige um carro chamado Roadkill, e o John Doe do seriado dirige um carro chamado Evelyn. Então não é o mesmo John Doe, ou pelo menos não aparenta ser o mesmo John Doe. Sem contar que o John Doe do Twisted Metal Black dizem, né, que é o subconsciente do Marcus Kane, que é o Sweet Tooth. E é isso aí, de volta pro vídeo. Tem muito mais personagens. Tem muito personagem aqui que eu não ou não participaram, ou os nomes estão estressinhos, eu não estou recordando, eu também não achei no site onde eu achei essas informações. O que eu achei estranho é que tem muitos personagens que só participam em um episódio. E o que eu tô achando mais engraçado é que o Stu, que era para participar junto com o Mike no mesmo veículo, o Stu tá em um episódio só e o Mike tá em 7 episódios. Então tem muitos personagens que estão mesmo nessa pegada aí. Tem alguns personagens que estão com 2, 3, 4 episódios, 6 e 7. E o John Doe, que é o personagem do Anthony, ele tá em 10 episódios, ou seja, em um episódio ele não vai participar. Aí que fica a grande incógnita o que eles vão fazer nesse episódio. Mas, sei lá, eu tô achando que vai ser um seriado legalzinho, não vai ser um seriado ruim, porque o roteirista, em teoria, ele é muito competente, mas ele tá fazendo uma adaptação que não tá, sei lá, pra mim não tá parecendo uma boa adaptação. Ele poderia fazer algo melhor mesmo, com uma pegada mais sombria e talvez uma pegada mais próxima aos videogames, com realmente do torneio, do Calypso mesmo sendo o grande vilão da parada. Mas não, ele tá fazendo uma parada que não vai ter torneio, pelo trailer e pela quantidade de episódios que a galera participa, que é um episódio só. Eu acredito que eles vão contar um pouquinho da história da parada. Vai ter, sei lá, talvez uns 2 ou 3 episódios que vão ter a galera correndo atrás dele pra explodir o carro, como se fosse a parada do torneio, mas nada demais. Bem, eu espero que seja um bom seriado, pelo menos, né? Um seriado divertido, porque eu gosto da franquia. Mas não acho que será uma boa adaptação não, viu? Mas enfim, diz aí o que vocês acharam. Dá uma opinião de vocês aí nos comentários. O que você acha que vai acontecer? Vai ser um bom seriado? Não vai ser um bom seriado? Eu viajei na maionese, vai ser uma boa adaptação? Deixa aí seu like aí e segue nós aí, se inscreve.